curso preparatório adiante para darmos continuidade no nosso assunto progressão geométrica e vamos falar sobre interpolação de cameios aritméticos. Mas antes de iniciarmos, chama a vinheta. Antes de começar o nosso vídeo, eu convido você para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no canal. Vamos então dar início à interpolação de cameios aritméticos. O que é isso, professor? É quando nós conhecemos ou são fornecidas duas informações, o primeiro termo e o último termo, eu quero inserir, interpolar, colocar entre cameios aritméticos, entre o primeiro e o último termo, de forma que essa sequência se torne em uma progressão geométrica. Para que nós tenhamos, isso é óbvio, para que tenhamos a construção da nossa progressão geométrica, é notório saber que eu preciso do primeiro e da razão. Se eu conheço o primeiro termo e a razão da progressão geométrica, acabou tudo. Então, vou lhe apresentar a razão de qualquer TG quando queremos inserir entre dois extremos cameios geométricos. Cameios geométricos. Como vamos ter essa informação? A razão é igualzinho a raiz de índice k mais 1 dividido, a raiz de índice k mais 1 pelo quociente do último primeiro termo. Entenderam a lógica? Eu vou pegar somente o último e o primeiro termo, monta um quociente e a raiz késima mais uma unidade dela. Quem é a raiz késima mais uma unidade dela, professor? Nada mais é do que a quantidade de cameios que eu tenho que inserir. De boa? Vamos para um assunto, para um exemplo que é muito simples. Isso aqui é simples demais. Por exemplo, aqui está o meu primeiro termo e aqui está o meu último termo. E eu quero inserir três meios geométricos, tá legal? Não aritmético, me perdoe se eu falei aí aritmético, é geométricos. De forma que entre o 3 e o 48 gere uma progressão geométrica. Facilmente, como é que ficaria a nossa razão? A nossa razão, ela é obtida pela raiz, calma aí agora, do último termo, olha que facilidade, dividido pelo primeiro termo. O índice, quem é o índice dessa raiz, desse radical? É cameios, que são 3, mais quanto? Mais 1. Olha lá, K mais 1. Acabou encontrando o valor dessa raiz, que é a raiz quarta de 16. Olha que interessante, porque 48 dividido por 3 é 16. Notório saber, conhecer um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes que vai dar o 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 4, 16. Então a razão da nossa progressão geométrica desses termos é dado por 2. Agora, acabou. O que ele me pede? Ele pede para que eu encontre esses termos. Ele não pediu a razão, pediu para encontrar esses termos e acabou. Quando eu multiplico por 2, eu encontro quem, galera? Encontro 6. Quando eu multiplico 6 por 2, eu vou encontrar o seu sucessor. Encontro quem? 12. Olha que legal. E quando eu multiplico 12 por 2, eu encontro 24. E quando eu multiplico 24 por 2, eu encontro o 48. E está aí os três termos que, colocados entre o 3 e o 48, forma isso daqui, ou transforma isso em uma progressão geométrica. Gostou? Esse é o bizu. Não sai daí. Vamos agora ouvir ou estudar
o termo médio de uma progressão geométrica. Galera, esse também é um bizu máximo, é uma ideia maravilhosa, porém nós podemos generalizá-lo. Tá legal? Mas calma aí, vou te apresentar. O termo médio é o cara que está dividindo a sequência em duas partes idênticas, legal? Esse é o termo médio. O que está acontecendo? Para que eu o encontre, ele sempre será o quê? A raiz quadrada do produto dos termos que estão à mesma distância dele, ou seja, os dois caras que estão no extremo dele. Tá? Ele é a raiz quadrada do produto dos termos que estão nos seus extremos, de um lado e do outro. Simples assim. É média geométrica, professor? Isso daí. Então, o termo médio é a média geométrica dos termos que estão o quê? Aos seus extremos. Legal? E daí, professor, eu consigo generalizar? Consigo. Então, qualquer termo, não precisa ser o termo médio, mas só que, infelizmente, eu te digo que é só a partir do segundo termo, legal? Então, todos os termos da PG, a partir do segundo, sempre será a média geométrica dos caras que estão nos seus extremos imediatos. Como assim? Antes dele e após dele. Legal? Sempre isso vai acontecer para qualquer termo, qualquer um. Então significa que o quarto é igualzinho à média geométrica do terceiro e do quinto, isso daí. Fechou? Gravou? Legal. Agora vamos usar essa ideia. Nós temos aqui, ó, olha que interessante, uma PG, tá legal? Em que o segundo termo é um valor desconhecido que depende da variável x e ele me deu automaticamente os termos que estão nos seus extremos imediatos. Então eu consigo encontrar claramente o que? O valor de x. Venha comigo? Vamos lá então. Então, 1 menos x, que é o cara que está no termo médio, é igualzinho à raiz quadrada do termo que o antecede, que é 2, pelo termo que o sucede, que é o quem? O oitavo. 1/8. Acabou. Agora a gente consegue examinar essa razão, ó. Então, a nossa razão, não, perdão, esse termo 1 menos x, ele é adquirido pela raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4, a gente pode escrever que vale que isso? Meio. Vamos pegar só o valor positivo, porque poderia surgir um valor negativo. Tá legal? Poderia, tá legal? Então aqui ficaria 1 menos x igual a meio positivo, tá legal? E dali a gente consegue extrair a seguinte informação. Jogo o x para o outro lado e jogo o meio para cá. Ficou 1 menos meio, isso é igual ao nosso valor x. 1 tira meio, isso vai gerar para a gente o próprio meio, legal? Vai gerar para mim e para você o próprio meio. Então, qual é o valor de x? O valor de x é meio. Meio para que esta sequência ou essa PG seja uma PG em que a razão seja 1/4. Quer ver? 1/4, professor? Isso. 1 menos meio, que o x é meio, esse valor dá meio. Vou colocar aqui embaixo, ó. Esse valor dá meio. Multiplicar 2 por quem que vai gerar meio? Multiplicar por 1/4, né? Veja, multiplicar esse rapaz aqui por 1/4 me gera meio. Multiplicar 1 meio por 1/4 me gera 1/8. E assim vai embora. 1/8 multiplicado por 1/4, 1/32, e aí montamos a nossa PG por completo e até chegar ao termo que nós queremos examinar. Legal, galera? Gostaram? Show de bola! Não saia daí! Agora vamos falar um pouquinho sobre a representação, tá legal? De uma progressão geométrica de forma genérica, quando possuir 3 termos. Quando ela possuir 3 termos. Olha o que é uma forma, um bizu que eu vou dar para você quando ele disser para você que os lados de um triângulo estão em uma progressão geométrica, os ângulos de um triângulo estão em progressão geométrica, tá legal? 3 termos em quaisquer estão em progressão geométrica, tá legal? Toda vez que ele disser isso para você, é muito útil você usar esta representação.
Por quê? Porque ela é uma forma simétrica para que você encontre, tá legal? O termo médio, ó. O termo médio é média ou é a média geométrica dos termos que estão imediatamente nos seus extremos. Tá legal? É uma forma muito valiosa de você representar ou o produto ou a soma de três termos de uma progressão geométrica, consecutivos, tá? Agora generalizando, não seria só necessariamente para uma PG de três termos. Eu posso pegar três termos consecutivos, legal? Consecutivos de uma sequência maior, de uma PG maior, e encontrar alguma relação entre elas. Isso aqui é de muita importância, tá? Muita importância mesmo. Vou sair da frente para que você dê um print nessas informações apresentadas para você, para que você fique por dentro de tudo. Só um momentinho, tá aí, ó. Foi tirado o print, legal, galera. Eu agradeço você que ficou comigo até agora nesse vídeo, mas antes, para você dar aquela moral pra gente, dá aí uma curtida no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar por dentro de mais novidades como essa que iremos trazer para você. Fui, até o nosso próximo encontro.